Fala galera, bora falar de futebol, bora falar de futebol, tá chegando domingo decisivo de Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro 2020/2021, tá no finalzinho e o Flamengo chega na reta final com chances claras, chances gigantescas de conquistar o título brasileiro. Então bora pra musiquinho, porque vem vídeo pra falar do momento decisivo do Campeonato Brasileiro 2020/2021. Sobe o som! É isso aí, galera. Bora falar de futebol. Vem falar da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, um campeonato maluco, um campeonato que ninguém quer ganhar. Simplesmente ninguém quer ganhar esse campeonato. O campeonato, já até o Vasco foi líder desse campeonato na 4ª rodada do Brasileiro. E o Vasco comemora o título até hoje. Gente, Gente, é impressionante. E alguns times aí ficaram na parte de cima do campeonato, vários times foram líderes desse campeonato no decorrer de todas as 35 rodadas até aqui. Vamos hoje para a 36ª rodada, faltando apenas 3 rodadas depois de hoje, depois da rodada de hoje, vai faltar apenas 2 rodadas. E o cenário é o seguinte: depois do empate do Atlético Mineiro ontem no Mineirão contra o Bahia, impressionante o Atlético Mineiro como se perdeu no campeonato, faltando 6 ou 7 rodadas, a melhor tabela para o final do campeonato era a tabela do Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro simplesmente tropeçou com as próprias pernas, inclusive ontem tropeçou de novo com o Bahia. No primeiro turno, o Atlético Mineiro conseguiu perder para o Bahia de 5, tomou de goleada na Fonte Nova, no estádio do Bahia. E ontem, sábado, abrindo a 36ª rodada, o Atlético Mineiro enfrentou o Bahia no Mineirão e empatou, saiu do empate de 1-1, que foi um péssimo resultado para o Atlético Mineiro. Agora a conquista do título brasileiro, o título brasileiro para o Atlético Mineiro, que faz tempo que eles não ganham nada, vai ter que esperar pelo jeito mais alguns anos aí, porque esse ano não vai rolar. 2020/2021 não vai rolar. E hoje domingo, tem rodada, tem os jogos mais importantes da rodada envolvendo o líder e o vice-líder. O líder do campeonato é o Internacional, ainda é líder, né? Um futebol que oscila muito o time do Internacional. O Internacional que hoje enfrenta o Vasco no estádio do Vasco, sem o seu melhor jogador, que é o Patrick. E o Inter, para não correr riscos de perder a liderança, vai ter que ganhar do Vasco dentro do estádio de São Januário. O Vasco briga contra o tetra rebaixamento. Pega o Inter, um jogo de desesperados, porém um desesperado na parte de cima e outro desesperado na parte de baixo. Por que o Inter está desesperado? Mas o Inter é líder do campeonato, mas está desesperado, joga sem seu melhor jogador, que é o Patrick, e o Inter vem oscilando muito dentro do campeonato. Teve uma sequência de 9 vitórias, mas isso não condiz com toda a temporada. Um time que oscilou muito, foi eliminado da Libertadores, também caiu no meio do caminho na Copa do Brasil e chegou, teve o seu melhor momento aí nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas para conquistar o título, ainda assim, é um time que oscila muito. Então o cenário é o seguinte: se o Inter empatar com o Vasco e o Flamengo vencer o Corinthians, o Flamengo que pega o Corinthians no Maracanã, imagina se o Maracanã tivesse torcida, galera. Hoje estaria abarrotado. Então o cenário é o seguinte: o Flamengo pega o Corinthians no Maracanã, com a pressão de tem que vencer. O Flamengo precisa vencer. E até porque para continuar tendo chances até nas próximas 2 rodadas. E o Internacional também precisa vencer o Vasco. O Internacional precisa vencer o Vasco e na próxima rodada, se ambos os times vencerem,
A próxima rodada se enfrentam Flamengo e Internacional, então a vitória para ambos os times hoje é fundamental. Porém, se o Flamengo vencer e o Internacional empatar com o Vasco, o Flamengo joga pela conquista do título na semana que vem, na próxima rodada. Se o Flamengo vencer o Corinthians hoje e o Internacional empatar com o Vasco hoje, e o Flamengo vencer o Inter semana que vem, o campeonato acaba, o Flamengo é octacampeão brasileiro de 2020/2021. Torcida do Flamengo animada, torcida do Flamengo animadíssima nesse momento do campeonato. O campeonato que ninguém queria ganhar, né? O campeonato que o Flamengo já teve chance. O Flamengo, se tivesse cumprido, feito o seu papel, já seria líder disparado desse negócio. O campeonato já teria acabado. O Flamengo deixou vários pontos no meio do caminho, para Fluminense, Ceará, Fortaleza, o Flamengo deixou vários pontos no meio do caminho. E mesmo assim, mesmo com toda essa oscilação, desde a época do Domenech, desde depois que o Rogério Ceni assumiu, com toda essa oscilação, o Flamengo ainda briga pelo título brasileiro e hoje ainda assim é favorito. Basta vencer os dois jogos, né? Basta vencer os dois jogos que ele vai tomar a ponta do campeonato ou será campeão na penúltima rodada, ou será campeão na última rodada, caso o Flamengo vença os seus dois próximos jogos e, evidentemente, a última rodada também. A última rodada do Flamengo pega o São Paulo no Morumbi e o Corinthians pega o Internacional. O Internacional pega o Corinthians jogando no estádio do Beira-Rio. Então, hoje é uma rodada decisiva, galera. Prepare o seu coração, como diria o outro, prepare o seu coração. Daqui a pouquinho tem Flamengo Internacional. A gente vai estar aqui acompanhando e durante a semana a gente volta para falar dessa rodada decisiva, né? Do Campeonato Brasileiro, 36ª rodada, um campeonato que ninguém quis ganhar, mas agora, nesse momento, o campeonato se ofereceu para o Flamengo. O campeonato se oferece para o Flamengo, basta ele fazer a sua parte. É complicado, né? Porque o Flamengo vem tentando fazer a sua parte aí durante todo o campeonato. Muitas das vezes não fez o seu papel. E por essa razão, esse campeonato ainda existe porque o Flamengo não fez o seu papel. O Flamengo já deveria ser campeão desse negócio há muito tempo. Claro que entra a CBF, que andou ferrando com o Flamengo. Claro que entra o Flamengo com a tabela muito mais difícil em relação a jogos seguidos, jogos em cima de jogos. O São Paulo não teve isso, nenhum time. O Flamengo jogou no intervalo de 48 horas, nenhum outro time teve isso no campeonato. Mesmo com toda essa situação complicada, ao peso para substituir um treinador como Jorge Jesus, sem torcida, um ano completamente atípico. Com tudo isso, o Flamengo chega na 36ª rodada com chances reais de ser octacampeão brasileiro, o bicampeonato seguido. E a torcida do Flamengo tá na expectativa. Daqui a pouquinho tem jogão, galera. Tamo junto. Bora falar de futebol. Durante a semana a gente volta de novo para falar nesse momento decisivo. O Flamengo tem chance hoje de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, galera, bora falar de Flamengo, bora falar de futebol.